Boa noite a todos, que Jesus possa continuar nos abençoando e fortalecendo a todos. É sempre uma alegria estarmos juntos para falarmos um pouco mais de Jesus, principalmente nesses momentos de tantas dificuldades pelos quais estamos passando. Mas para começarmos, eu gostaria de ler uma passagem do livro Minutos com Chico, que tem uma passagem que eu achei muito interessante para a noite de hoje, que fala o seguinte: confia no poder de Deus. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. Quando as tormentas se agigantarem em nosso caminho, quando os sofrimentos parecerem insuportáveis, restabeleçamos em regime de urgência nossa confiança irrestrita no poder de Deus. Não se julgue abandonado pela sorte. Deus é seu Pai e Ele o tem sob suas vistas 24 horas por dia. Não pense que Deus se omite. Seu Pai espera o momento certo para agir. Não acredite que existe algum poder superior a Deus, sendo Ele onipotente, o único soberano. Ninguém possui poder igual ou superior ao próprio Criador. A confiança no poder divino gera segurança íntima, produz alegria e afasta o medo. Não bloqueie o socorro que Deus tem para você com a incredulidade ou revolta. Tampouco queira ensinar o que Ele deve fazer. Tenha certeza que seu Pai sabe o que é melhor para você. Confiar em Deus é entregar-se a Ele e não querer conduzi-lo como se isso fosse possível. Deus é justo e soberanamente bom, portanto, tudo o que nos acontece concorre para o nosso próprio bem, ainda que isso não nos seja visível em um primeiro momento. Pare de lutar desesperadamente, faça a sua parte, sim, mas dê uma chance a Deus. Muitas vezes a gente fica imaginando que as coisas que estão acontecendo, que as dificuldades que estão nos incomodando nesse momento, porque Deus está deixando que isso aconteça para nos provar ou para nos fazer sofrer. E nós sabemos bem que isso não é verdade. Deus permite que até o mal aconteça para que nós possamos acordar. Eu estava nesse momento também lembrando de uma passagem que, quando Jesus contou, ele falava dos dois filhos de um homem, um senhor que tinha dois filhos. Depois essa passagem ficou muito conhecida pela passagem do filho pródigo. Mas nós sabemos que não é a história apenas do filho pródigo, é a história de dois filhos de um senhor. E nós sabemos que muitas vezes nós estamos agindo como um ou como o outro desses dois filhos. Algumas vezes estamos pedindo a Deus a nossa parte e seguindo o nosso caminho e gastando a nossa parte na nossa herança divina de forma desastrosa, de forma que não nos acrescenta muito. E em outro momento também estamos sendo egoístas, porque não estamos querendo que as outras pessoas tenham a mesma parte. Às vezes a gente vê que nesse momento em que estamos vivendo, estamos vendo situações em que pessoas estão passando por dificuldades, mas a dificuldade do outro está nos incomodando muito menos do que a dificuldade em nós mesmos. A gente esquece que mesmo com todas essas dificuldades, muitos de nós têm um lugar onde estar, têm uma casa confortável, ainda alguns têm um emprego, alguns têm uma renda, alguns têm uma vida mais tranquila. E a gente esquece que existem outras pessoas que estão trabalhando e estão lutando pelo mínimo necessário. Hoje eu vi um comentário que me incomodou muito quando umas pessoas estavam pedindo para voltar ao trabalho e teve um comentário muito maldoso que disse: o pessoal fala de fome, mas o governo está dando um auxílio. Eu não acredito que essa é a primeira parte. Nós não estamos apenas atrás de auxílio, o brasileiro não está apenas atrás de que
que se faça uma abertura sem o mínimo de controle, sem um equilíbrio. Mas nós estamos querendo voltar à nossa vida e nós estamos querendo principalmente lutar para vivermos e construirmos a nossa vida de acordo com aquilo que nós estamos construindo e trabalhando. Nesse momento também a gente vê que nós, em vez de estarmos vibrando para que as coisas passem, para que as coisas melhorem, para que esse mal não consiga nos derrubar tanto, não consiga fazer com que a gente fique numa dificuldade tão grande, nós, em vez de fazermos algo para mudarmos isso, estamos esperando sempre dias piores. Quando a gente confia em Deus, não podemos esperar dias piores. Quando a gente confia em Deus, a gente prefere e precisa esperar dias melhores. Se a gente ficar em oração e pedindo a Deus para que tudo isso passe, para que as coisas mudem, elas vão mudar. Deus é um Pai de amor, de bondade, e Ele nos atende quando as nossas necessidades e quando os nossos pedidos são realmente o que é interessante para nós. Se estamos pedindo algo e ainda não estamos sendo atendidos, é porque ainda não é a hora. É porque ainda não merecemos ou não estamos trabalhando de uma maneira profícua para que isso aconteça. Então temos que começar a pensar diferente. E o que é pensar diferente? É pensarmos que essa pandemia está passando. Que tem pessoas, é claro, que estão desencarnando, mas tem pessoas que estão se curando. Tem pessoas que estão também desencarnando de outras doenças, como eu já falei em outras transmissões aqui. Talvez eu seja até repetitivo com isso, mas eu acredito que infelizmente a gente tem que ser repetitivo, porque muitas vezes nós não estamos colocando isso em nossas mentes. E eu tenho uma necessidade, eu acredito que todo mundo tem essa necessidade. A necessidade de nossas vidas voltarem ao normal. A necessidade da gente poder abrir nossas casas espíritas, fazer as nossas reuniões, as pessoas de outras religiões também fazer as suas reuniões, fazer os seus encontros. Nós temos as necessidades de irmos para os nossos trabalhos, de visitarmos nossas famílias. Nós continuamos com essas necessidades. E a necessidade nos dói muito mais quando estamos proibidos de fazer algo. O ser humano ainda lida muito mal com proibições, com muitas vezes limitações. Hoje, quando a gente vê as pessoas dizendo que nós temos que fazer um distanciamento, que a gente tem que ficar em casa, a gente fica dizendo, mas é muito ruim ficar em casa, a gente não está querendo, e quantas vezes a gente já não ficava em casa antes? Hoje a gente está dizendo, não visita os idosos. Mas muitos de nós, já não fazia isso antes. Muitas vezes a gente diz que, não, eu não posso fazer isso, eu não posso comprometer a saúde do outro. Mas às vezes eu já estava fazendo isso antes. Então a gente tem que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado para que a gente não possa seguir adiante, levando algo que não está dentro de nós. Às vezes a gente pensa, muitas vezes, é claro, em fazermos o bem ao outro e não estamos fazendo. Nós não estamos fazendo por quê? Porque nós ainda não entendemos que a vida nossa não é individual, nós não vivemos isolados. Todos nós vivemos em comunhão e precisamos dessa comunhão para continuarmos vivendo. A gente precisa cada vez mais um dos outros. E eu acredito que depois que tudo isso passar, a gente vai também tirar em tudo isso alguma lição. Porque tudo isso que nos acontece não é para que a gente sofra apenas, é para que a gente exatamente aprenda o caminho. Nós estamos, nesse momento, aprendendo a conviver em comunidade. Estamos começando a aprender a viver em família. Estamos aprendendo a respeitar a família.
estamos começando a aprender a respeitar o próximo. Se a gente usar tudo isso, nós vamos sair dessa pandemia muito melhor do que entramos nela. Se a gente usar tudo isso ao nosso favor, nós vamos exatamente fazer o que Jesus vem nos pedindo há tanto tempo, que é nos amarmos e nos preocuparmos uns para com os outros. A vida não é difícil. Eu acredito que a vida muitas vezes nos provoca alguns desafios, nos chama a atenção, mas a vida também nos mostra novos caminhos. A vida também nos dá novas perspectivas. A vida também faz com que a gente encontre dentro de nós um Deus que a gente muitas vezes adormeceu por conta das nossas tarefas diárias, que a gente foi esquecendo do Deus que existia em nós e que nós estamos mergulhados nele. Todos nós fazemos parte dessa comunidade divina que Deus criou. Deus nos criou para o bem, Deus nos criou para a felicidade. Se nós ainda sofremos, se nós ainda temos tristezas em nossas vidas, se nós ainda passamos por dificuldades, é porque as nossas escolhas não estão corretas. Se a gente ainda passa por dificuldades até de comportamento, é porque a gente ainda não aprendeu a viver em comunidade. Mas Deus espera por nós. Deus está sempre acreditando que nós podemos nos melhorar. Jesus não via em nós apenas as dificuldades, mas ele via em nós exatamente as possibilidades de crescimento. Jesus confia e sabe que todos nós estamos aqui para avançar um pouco. A caminhada na vida, a gente sabe que muitas vezes é dura, para algumas pessoas mais, para outras menos, mas todos nós passamos por intempéries na vida, por dificuldades. Mas cada um reage de uma forma diferente. Eu prefiro ver que quando eu estou falando em pandemia, eu estou falando em algo que está passando. E algo que nós vamos sair vencedores. Eu prefiro pensar assim. Tem pessoas que estão pensando em passar nessa pandemia, achando que vão sucumbir, achando que vão perder amigos, que vão perder parentes. Ninguém perde ninguém. Nós não perdemos ninguém. Nós só estamos aqui para ganhar. E ganhar cada vez mais em amor, em ternura e em crescimento. Nós estamos aqui para isso. É por isso que eu sempre digo, eu nunca desisto de amigo, eu nunca desisto de ninguém que esteja ao meu redor, porque a gente está aqui para construir. Nós estamos para construir. E nós sabemos que, mesmo diante de tudo isso, nós temos condições de sairmos vencedores. Temos que, primeiramente, vencer ainda o que existe em nós, que ainda nos incomodam muito, que ainda é o egoísmo, que ainda é o desamor. Temos que vencer isso. Mas também eu acredito que a humanidade em si, ela está dando um grande passo. Ela está dando um grande passo pelo seguinte: nós estamos vendo as pessoas se comprometendo muito mais umas com as outras. A gente está vendo os exemplos de solidariedade se sobressaírem muito mais. Aí por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente precise só de fazer isso? Não. O que eu gostaria era que ninguém precisasse desses trabalhos de solidariedade, que todo mundo já tivesse o seu suficiente. Mas que bom que alguém precisa e tem alguém que está querendo fazer. Que bom que, infelizmente, tem alguém precisando, mas tem tantas pessoas se movimentando para que as coisas possam acontecer. A vida, meus irmãos, a vida ela é justa. Ela nos dá exatamente o que a gente entrega para ela. Ela não nos dá nada de diferente. Muitas vezes, tudo isso que estamos passando é porque a gente usou muito mal. Eu estava lendo uma passagem de Francisco de Assis e eu achei interessante porque ele disse que o nosso grande problema era a gente não se tratar como irmãos. Porque nós somos o irmão das águas, das árvores, dos animais, nós somos irmãos uns dos outros. A gente aqui tudo podemos até estar em estágios diferentes, em situações diferentes, mas somos feitos viemos do mesmo núcleo que é Deus.
Somos feitos tudo dessa essência divina que nos rege. Então, na hora que a gente começar a se amar dessa forma e a gente entender que nós somos todos irmãos, a gente vive diferente. Nós não estamos aqui competindo e a gente não está aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Nós estamos aqui para quem está na frente pegar a mão de quem vem mais atrás. Quem está atrás procurar olhar para frente e tentar seguir e avançar um passo um pouco mais. Estamos aqui para isso. É claro que às vezes isso nos falta, essa coragem de reagir, mas não existe uma fórmula melhor do que a gente nos pegarmos em oração e pedir a Deus força, equilíbrio, tranquilidade, discernimento para tomarmos as melhores decisões em nossas vidas. E que essas decisões que tomemos, que a gente não interrompa a vida de ninguém e nem prejudique ninguém. Que essa decisão seja bom para todos nós. É isso que devemos fazer. É disso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando viver Deus. Porque falar de Deus, falar de Jesus, é muito fácil. É muito fácil dizer todos os exemplos de Jesus. Viver Jesus é que é complicado. Viver Jesus é complicado por quê? Porque nós ainda não enxergamos o outro como irmão. E muitas vezes nos avoramos a recitar o Pai Nosso. Então a gente tem que começar a ter o cuidado. Somos verdadeiramente irmãos? Então, se somos verdadeiramente irmãos, vamos pensar nesse mundo como um todo, nesse nosso planeta como um todo. Não existe asiático, não existe preto, branco, existe seres humanos vivendo em um mesmo planeta, procurando se melhorar, tendo a obrigação e a necessidade de se melhorar. E se ainda não estamos nesse caminho, é porque nos falta o equilíbrio e a vontade. E eu sempre digo o seguinte, às vezes as pessoas dizem, não, mas isso é muito difícil. Eu disse, difícil é se a gente nunca começar. Difícil não pode ser uma palavra que nos impeça, mas difícil pode ser uma palavra que nos diga, é difícil, mas eu vou tentar, eu vou fazer alguma coisa diferente. A gente só não pode esbarrar nessa dificuldade. A gente tem que entender que Jesus nos convida. Mas eu é quem tenho que aceitar ou não o convite. O livre-arbítrio é meu. E por que, se eu tenho livre-arbítrio, eu não uso esse livre-arbítrio em prol do meu crescimento? Infelizmente, na maioria das vezes, a gente faz as nossas escolhas e as nossas escolhas nem sempre são as melhores para as nossas vidas. Porque quando nós fazemos essas escolhas, às vezes, a gente prejudicamos todo um sistema. E a gente já não está mais nessa situação e nessa condição. A gente tem que começar a fazer as escolhas corretas para que a gente também tenha uma vida correta. A vida não dá passos. É um passo de cada momento, em cada dia, em cada hora. Mas a gente sabe que esses passos têm que ser contínuos. A gente tem que estar sempre caminhando rumo aos braços generosos de Deus. A gente tem que estar sempre caminhando, buscando a luz para as nossas vidas. E a gente sabe muito bem que quem primeiro acende a luz é o primeiro a se iluminar. Não é por egoísmo, mas é a gente saber que quando nós damos o primeiro passo, nós somos os primeiros beneficiados. E eu acredito o seguinte, meus irmãos, que nós, nesse momento, devemos acabar com essa situação de dizermos que ainda vai morrer tantas pessoas, vai desencarnar tantas pessoas, que a curva ainda está crescente, que isso está acontecendo. Vamos acreditar que existe um Deus. Que existe um Deus e que Jesus diz, pedis e recebereis, batei e a porta se abrirá. Porque a gente escuta isso de Jesus, Jesus deixa para a gente e a gente não acredita nisso.
Deus está apenas esperando escutar os nossos pedidos, para atender os nossos pedidos. Vamos acreditar em Deus, vamos deixar Deus nos ajudar, vamos deixar de dizer que tudo vai acontecer pior. Eu acredito que depois de tudo isso, nós vamos sair de uma situação bem melhorada. Eu acredito que depois de tudo isso, o ser humano vai estar muito mais fortalecido. Eu acredito piamente nisso. E sabe por que eu acredito nisso? Porque Deus que nos quer felizes. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para vivermos em comunhão uns com os outros. E olhe, a gente estava precisando de um freio. A gente estava precisando que algo acontecesse para que fosse remexido em nós e a gente pudesse tirar de dentro de nós a essência divina que habita lá dentro. A gente precisava disso. Nós estávamos nos distanciando de nossas famílias, nós estávamos nos distanciando dos nossos parentes e amigos, porque a gente estava muito convulsivo em querer sempre produzir cada vez mais. Aí Deus permite que isso aconteça e diz: a família é a base, vamos nos reestruturar. E olhe que hoje a gente está começando a ter um pouquinho mais de cuidado. Antes a gente não visitava os nossos idosos porque a gente não tinha paciência ou tempo. Hoje a gente não visita muito, alguns de nós, claro, não visita muito exatamente para não prejudicá-los, para não fazer com que eles adoeçam, para não levar nenhum mal. Quer dizer que a gente já está melhorando. Então, se a gente já está procurando melhorar, vamos deixar Deus agir em nossas vidas. Deus está apenas esperando que possamos abrir as portas do nosso coração para que Ele possa agir em nossas vidas. Deus nos quer felizes, Deus nos quer curado, Deus nos quer sadio. E você veja que quando a gente acredita em Deus, a saúde chega. Quando a gente acredita em Deus, a gente não tem tempo para pensar em desgraça. E é isso que Deus quer. Não vamos ficar só esperando coisas ruins, não. A vida tem muita coisa boa para se ver. Você veja quanto é interessante nesse momento, um momento em que a gente estava destruindo o nosso oxigênio, a gente vê uma parada dessa exatamente para a gente dizer, para dizermos que a gente tem que cuidar desse oxigênio, que a falta de ar nos leva à morte. Olha como é interessante, olha como as coisas acontecem em nossas vidas. Então a gente vê que tudo isso que está acontecendo é um chamamento. Porque infelizmente a gente nem sempre é chamado pelo amor. A gente não aceita muito o convite do amor. Quantas vezes Deus nos diz: vinde a mim. Mas aí quando a gente vê o terminal da frase, aí é que a gente diz: vinde a mim, vós que estão aflitos. Aí quando a gente está aflito, vai. Mas quando a gente está alegre, quantos de nós chega a Deus quando a gente está passando tudo bem, está tudo certo? Mas na hora que as primeiras preocupações nos assolam, na hora que as primeiras enfermidades nos complicam a vida, a gente lembra de Deus. A gente lembra de Jesus e a gente lembra de santo que até a gente nem sabia de nome. Porque a necessidade muitas vezes fala mais alto dentro de nós para aquilo que a gente precisa fazer. Então, nesse momento, já tivemos necessidade demais, já tivemos problemas demais. O nosso país e o mundo em geral, todos os nossos irmãos em humanidade estão passando por dificuldades, é claro. Mas vamos agora, a partir de agora, começarmos a vibrar para que isso mude. Vamos começar a vibrar para que esse mundo entre novamente no eixo, para que a gente entenda realmente que nós temos um caminho a seguir, mas que esse caminho tem que ser de mãos dadas com Jesus.
Esse caminho tem que ser de mão dadas com os nossos irmãos em comunidade. Esse caminho tem que ser de mão dadas com todos aqueles outros que até professam outras religiões, outras fés. Porque nós não estamos aqui para dizermos o que caminho seguir. A gente está aqui apenas para dizer que temos que seguir a Deus e a Jesus. É só isso que devemos seguir. Não importa de como estamos chamando Deus, se estamos chamando de Jeová, se estamos chamando de Buda, seja lá de que for. O que importa é a gente chamar e clamar por Deus e saber que Ele nos escuta. Saber que Deus nos escuta. Saber que Jesus está a postos, nos escutando todos os momentos. Que 24 horas por dia nós não saímos do olhar de Deus. Nós é que nos distanciamos. Deus não nos distancia da gente. A gente é que por conta da nossa arrogância, da nossa ignorância, distanciamos de Deus. Então vamos procurar nos aproximarmos de Deus. E vamos entender que estamos aqui em processo, que estamos aqui em construção, que estamos aqui nos modificando, que cada dia podemos nos tornar uma pessoa melhor. Claro, temos que nos tornar pessoas melhores. Não vamos sair daqui do mesmo jeito que a gente chegou, não, porque senão nada vai ter valido a pena. Eu acredito que todos nós vamos sair melhor. Eu acredito que todos nós vamos ter essa experiência e vamos sair exatamente vencedores, principalmente vencedores de nós mesmos. Porque o interessante agora não é vencermos o outro. É vencermos aquilo que ainda carregamos conosco de ruim, que ainda é o nosso egoísmo, é a nossa intemperância, é a nossa falta de amor para com os outros. É isso que a gente tem que trabalhar. E Deus está nos convidando. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Olha que palavras. Olha que palavras. E ele não diz que vai nos criticar, ele não diz que vai nos julgar. E ele tem todas essas propriedades e podia. Mas ele não nos julga. Ele apenas nos dá nova chance. E estamos tendo nesse momento uma nova chance. Uma nova chance de nos reanimarmos, de voltarmos à vida e vivermos uma vida em abundância. E o que é viver a vida em abundância? É fazendo transbordar o amor que existe em nós. Se nós somos feitos da essência divina, o amor de Deus existe em nós. Se a gente ainda não ama, é claro que não amamos como Deus ama, é porque a gente ainda não deixou essa essência florescer, a gente ainda não deixou essa essência se mostrar. Mas basta a gente querer. Deus espera por nós. E Deus sabe exatamente os nossos limites. Deus sabe que não estamos prontos. Deus sabe exatamente que a gente ainda está em construção. Mas Ele sabe exatamente que nós vamos chegar ao nosso caminho, se assim quisermos. Então vamos começar. Não é difícil, não. Eu não vejo dificuldade nisso. Eu só vejo o seguinte: que se a gente não der o primeiro passo, fica muito difícil. Ninguém começa uma longa caminhada do meio. A gente sempre começa com o primeiro passo. A vida nos dá, como eu já disse anteriormente, alguns desafios, mas também abre muitas portas para nós. É só a gente identificar de qual porta nós estamos mais necessitados e qual porta vai ser exatamente a porta de que precisamos para avançarmos. Eu acredito o seguinte, meus irmãos, que a gente já viveu outras calamidades. Não é essa a primeira vez que a humanidade passa por dificuldades. Já passamos por outras pestes, passamos por guerras. Mas a guerra que nós precisamos passar hoje é a guerra da intolerância em nós e a guerra do desamor. É essa que a gente está precisando hoje. E nós precisávamos que tudo isso acontecesse para que a gente pudesse despertar. Nós precisávamos que o mundo
tivesse nessa situação exatamente para que a gente começasse a entender que a vida ela tem que ser vivida com honestidade, é claro, com dinamismo, mas acima de tudo com muito amor. A vida tem que ser vivida dessa forma. Não adianta a gente professar, dizer que acredita em Deus, acredita em Jesus, se nós não estamos nos tratando e vivendo como irmãos. Mas não vamos agora, eu faço esse convite a vocês, não vamos agora falar que ainda vai morrer muita gente, que os hospitais estão superlotados, nós sabemos disso. Mas vamos falar o seguinte, é hora de dar um basta. Deus está no comando e nós estamos pedindo a Deus para que tudo isso mude. Vamos ter esperança e fé em dias melhores. E vamos contribuir para que isso aconteça. Vamos conspirar em favor do bem. Vamos conspirar para que as coisas realmente tomem um novo rumo. Deus espera que nós façamos isso. E eu espero que cada um de nós coloque em nossos corações essa vontade. Vamos acreditar que nós estamos nesse processo, mas que ele está passando. A gente vê tantas coisas acontecendo, a gente vê tantas pessoas já sendo curadas. É claro que também tem muita gente morrendo. Eu vi hoje um texto na internet e que ainda me incomodou muito. No mundo, 7.000 crianças morrem por dia de fome. Então, o nosso problema não é só o coronavírus. Não é só esse. É um a mais, sim. É mais um, mas não é só esse. Então, a gente tem que também trabalhar para destruirmos esses outros vírus que carregamos conosco. O vírus da indiferença, o vírus do desamor. E principalmente o vírus da falta de esperança e de fé. Quando a gente tem fé, já é meio caminho andado. É claro que a fé sozinha ela não vai fazer nada, porque precisamos fazer alguma coisa. É claro que às vezes a gente diz, não, mas eu já tenho a fé. Sim, a fé é muito bom. É como idealizar. Você idealizar uma situação é ótimo. Mas você tem que fazer, você tem que reagir. Você dizer que precisa se levantar, ótimo. Mas você precisa se erguer e ter força para ficar de pé. É isso que a gente precisa. E nesse momento, é exatamente a palavra-chave. É fazer, é realizar, é fazer da nossa vida algo ativo. É a gente procurar, nesse momento, nos erguermos e nos dirigirmos a Deus da forma como nós precisamos. Como filhos que não estávamos fazendo o dever de casa correto. Como filhos que pegou a herança e distribuiu de forma errada. Que gastou de forma desonesta. Mas é esse filho que agora se arrepende e volta. E volta e pede para novamente ser introduzido na família. Esse filho que veio com vergonha, mas que está aqui exatamente precisando novamente esse apoio e o pai com compaixão lhes tira as mãos novamente. Nós precisamos fazer isso. E a partir de agora, trabalharmos um pouco mais. Trabalharmos para não gastarmos o que a gente recebe de uma maneira errada. A gente recebe todos os dias 24 horas de possibilidades de crescimento. A gente recebe o sol, a chuva, o ar que respiramos, as águas. A gente recebe tudo isso. Tudo isso a gente recebe. E o que é que nós estamos fazendo com isso? E a gente tem que ver e seguir o exemplo da natureza. A natureza, quando ela não é agredida, ela consegue se recompor. Nós estamos vendo algumas cidades limpando os seus ares. Vemos alguns rios já se melhorando. Vemos alguns locais modificando. Eu vi nos canais de Veneza, na internet, eu vi alguns animais circulando naqueles canais
que há tempo não faziam isso. Então, a vida, quando ela tem a condição, ela reage e reage positivamente. E nós que dizemos sermos inteligentes, porque a gente não reage positivamente também. Vamos reagir positivamente. Vamos entender que isso tem que ficar no passado. O que tem que fazer parte do nosso presente e do nosso futuro são melhores dias. Temos que pensar assim. Se pensarmos assim, estamos exatamente fazendo o nosso dever de casa, a nossa lição que Deus quer que nós façamos. Que Deus possa continuar nos abençoando, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos dar a luz que precisamos tanto para continuarmos seguindo. Mas nesse momento, vamos também elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos aquietar os nossos corações e dizer: Mestre Jesus, eis-nos aqui diante de Ti, diante dos companheiros espirituais que nos assistem, a Te pedir o amparo e o socorro para todos nós, para a nossa nação, para as outras nações. Toca no coração de cada um desses comandantes, desses administradores, desses políticos. Toca em seus corações para que eles possam tomar as melhores decisões, para que a Tua luz possa ser instaurada nesse planeta, ó Jesus, para que só o Teu amor possa fazer parte das nossas vidas. Para que cada vez mais, ó Jesus, possa nos aproximar de Ti através da prática do bem, da caridade e do amor. Mas que não falte em nossos corações a vontade de servir e de ser útil. E que Tu possas, ó Jesus, entrar em cada casa, em cada local nesse momento que está mentalizando ou não a Ti, porque nós sabemos das necessidades de muitos e nós sabemos que muitos, por algum motivo, esqueceram-se de Ti. Mas até a esses, procura novamente, ó Jesus, conduzi-lo para o Teu caminho. Traz-o de volta para a Tua paz e que essa Tua paz possa reinar em nossos corações e em nossas vidas, hoje e sempre. Paz para todos, um beijo no coração de cada um e que tenhamos cada vez mais amor em nossos corações e que Jesus possa habitar em nossos lares. Que assim seja.